Pessoal, bom dia. Daqui a pouco a gente começa, tá bom? Vamos esperar mais 5 minutos para ver se a turma, se a gente tem quórum, né? Para a turma chegar. A gente começa daqui a pouco, ok? É isso que eu peço aqui. Bom, pessoal, bom dia. Podemos começar? O restante da turma vai chegando. Bom dia. Bom dia, Wagner. Bem-vindo. Hoje é a sua primeira aula? Sim, é a minha primeira aula. Bem-vindo. Tudo bem? Muito obrigada, tudo bem, sim. Então tá bom. Eu vou te passar... coloca no chat. A gente tem um grupo de WhatsApp, um grupo da turma, né? Coloca o seu número no chat. E aí, algum colega da turma, quem pode fazer isso, hein, gente? Vai colocar você no grupo, no nosso grupo de WhatsApp. Você quer que eu mande o link aqui? Pode mandar, por favor. Manda o link pro Wagner. Hein, Wagner? Aí você vai fazer parte do nosso grupo. Aqui, vou só pegar aqui no WhatsApp rapidinho. Tá, obrigado, Ok. Luísa. E aí, lá tem os links das aulas anteriores, Wagner, tá bom? E qualquer dúvida que você tiver, a gente pode conversar no WhatsApp com a turma, né? A sua dúvida pode esclarecer a dúvida de outros colegas, ou a gente pode conversar no e-mail, tá bom? Tudo bem. Sempre que tiver dúvida, é só escrever.
Obrigado, Luísa. Obrigado, Luísa, pelo link. Bom, então vamos retomar hoje, né? Vou dar boas-vindas à Ana Luísa, que está aqui. Bom dia, Ana Luísa, tudo bem? A Giovana Ferrari está aí também, bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem? A Lara, Bom dia. bom dia. Letícia, Bom dia. a Luana, a Luísa, Bom dia. quem mais? A Luísa Correia, né? A Luísa Fonseca, a Maria Clara, a Maísa, Bom dia. a Milena, Bom dia. a Norma, o Vinícius Bom dia. e o Wagner, né, que a gente já conversou. A Larissa, que acabou de entrar. Então, hoje a gente retoma, né? Eu abri aqui para vocês a ementa da disciplina, tá todo mundo vendo? Todo mundo vendo o Word com o cronograma da disciplina? Vocês querem que aumente, tá claro? Por favor. Tá bem melhor assim. Ah, então tá bom. Tá chegando gente, né? Então, gente, então eu abri a ementa só para a gente retomar as datas, é o cronograma da disciplina. Então, hoje é dia 4, hoje a gente tem o conteúdo, né, dessa aula, que é o conceito de autenticidade. E como que o conceito de autenticidade é um desdobramento, né, do conteúdo anterior que a gente viu, que é o turismo de massa, como que uma série de autores vão problematizar as contribuições, né, e as limitações do turismo de massa. Então a gente vai ter essa aula expositiva hoje. Na próxima aula, no dia 11, a gente segue com essa discussão, mas aí a gente vai partir da síntese que vocês vão me enviar, síntese dos textos, né? A gente tem 2 textos hoje, que é o nosso ponto de discussão, né? Que é o texto do Bernardo, que chama Abordagens Teóricas do Turismo, né? E o texto da antropóloga Adriana Pisteri, que é Exotismo e Autenticidade, Relatos de Viajantes à Procura de Sexo. Né? É uma pesquisadora feminista da Universidade de Campinas, a Unicamp, e ela estuda o turismo associado com o mercado de sexo, né? O turismo sexual nas praias do Nordeste. Então, ela vai discutir o conceito de autenticidade relacionado aos turistas estrangeiros, né? E aí a gente segue, né? No dia 25, a gente tem... Desculpa, no dia 18 a gente tem o turismofobia, depois a gente segue com a edição de turismofobia no dia 25, depois a gente tem no dia 1º de fevereiro a discussão do turismo urbano, no dia 8 a gente segue essa discussão, no dia 22 turismo de realidade, e no dia 1º de março a gente encerra o conteúdo, né, que é a problematização do turismo de realidade a partir das sínteses que vocês me enviaram. E aí no dia 8 a gente tem as orientações do trabalho final, no dia 15 eu faço a correção, no dia 22 o exame especial, tá bom? Então o semestre encerra no dia 31 de março. Sempre que vocês tiverem dúvidas sobre os trabalhos, sobre a data de entrega dos trabalhos, sobre o andamento da disciplina, né, o andamento do semestre, é só a gente esclarecer isso no grupo do WhatsApp ou por e-mail, ok? Então, antes da gente começar, eu queria perguntar para vocês... eu queria avisar que eu vou mandar... Amanhã eu mando as notas da síntese de turismo de massa, da síntese da aula e das 2 sínteses dos 2 textos, tá bom? Então eu mando as notas para vocês amanhã.
todo mundo passou bem no final de ano? E, gente, eu queria ouvir vocês. Vocês passaram bem? A família de vocês, né? Sim, Sim, todo mundo bem, graças a Deus. sim, foi tranquilo. Ah, que bom então, que bom. Sim. E a gente Também. espera que a campanha de vacinação, né, inicie, né, em fevereiro, março, né, não sei. E que a gente tenha aula presencial, né? A gente tem aula presencial, seja no início do segundo semestre, né? O início do segundo semestre. Não, desculpa. O início do primeiro semestre de 2021. O início do primeiro semestre de 2021. Ainda não tem calendário. A reitoria vai soltar esse calendário, né? Que deve ser em abril. Então a gente espera ter aula aí no início do primeiro semestre ou no final, né? Lá para julho, junho, não sei, né? A gente tem que esperar essa definição da Prefeitura de Belo Horizonte, né? Que vai iniciar a campanha de vacinação. Oi? Oi, Priscila, pode falar. Ah, não, desculpa, meu microfone estava aberto. Ah, tá. Pode continuar. Sou. Então, gente, retomando, né? Retomando a discussão sobre o turismo de massa. Então, o que é interessante na discussão? O que o... Retomando o conteúdo que nós vimos, né? Todo mundo conseguiu ver a aula, assistir, ler a aula em PowerPoint, ler os textos? Antes da gente começar o conteúdo, a instrução do conteúdo, né, sobre a autenticidade. Vocês leram? Alguém quer apresentar alguma dúvida, alguma questão antes? Eu li os dois textos, mas eu não li a aula no PowerPoint. Tá joia, Milena. Eu li o primeiro texto, mas eu fiquei bem em dúvida porque apresentou muitos teóricos, então... Mas a aula, é sempre bom ler a aula primeiro, a aula do PowerPoint que eu mando para vocês, né, que todo mundo recebeu, e depois ler os textos. Depois voltar na aula e reler os textos, né? A compreensão que a gente tem, ela vai ampliando à medida que a gente relê a aula e relê os textos, tá bom? Então é fundamental reler. Ler uma vez, anotar as dúvidas. Reler, depois discutir essas dúvidas em sala, na aula, né? Na aula presencial. Na aula presencial não. Na aula síncrona, que a gente está tendo agora, né? Então, por que o conceito, retomando o conteúdo que nós vimos, né, até agora, que é o turismo de massa, né? Quais são os problemas do turismo de massa que a gente viu nos textos, na aula, na discussão que a gente fez, que vão ser explorados pelos autores e vão discutir o conceito de autenticidade. Então, os textos que eu passei para vocês, os autores partem de uma crítica ao turismo de massa, né? E aí, qual que é a principal crítica que esses autores vão fazer ao turismo de massa? Vamos só retomar a discussão para vocês entrarem na discussão de autenticidade. Qual que é a principal crítica, gente? Por que Padronização? Isso, Milena, padronização. E uma previsibilidade, né? Padronização, previsibilidade, uma falta de riscos, né? Que os turistas passam a ter. Então, o turista ele evita qualquer tipo de contato num turismo de massa, contato dos turistas com a população local, com a cultura local, a interação com a população local passa a ser cada vez mais raro, né? Então o turista, um conceito que vai ser introduzido
um dos autores, né, na instrução sobre a autenticidade, é o conceito de bolha turística. Né? Eu até adiantei, eu acho, esse conceito para vocês. Né? Então, esse conceito vai falar que tanto a indústria quanto os próprios turistas vão buscar essa bolha, né, que é esse isolamento. Então você tem aí uma série de conceitos para a gente entender essa crítica que os autores vão fazer ao turismo de massa. Né? Então, aqui a gente tem 4 autores, né? Eu vou abrir aqui a aula para vocês. Então, vocês estão vendo, né, a aula do PowerPoint, os textos de referência, né, que orientam a discussão da aula de hoje. Aqui são os 4 autores, né, que vão explorar essa discussão sobre a autenticidade, né? O Bernstein, o McKennell, o Cohen e o John Urry. Ok? Então, a questão, né, que eles vão explorar, né, qual que é a essência do fenômeno turístico na modernidade, né? Então, o debate gira em torno do problema da autenticidade versus inautenticidade ou da superação dessa questão, né? Então, é muito interessante a gente pensar que a democratização, né, isso é aquele paradoxo, né? Ou seja, a democratização do turismo, que está no trabalho de vocês, né, no trabalho final, a democratização implica numa redução da experiência turística ao consumo, né, numa redução da experiência turística ao entretenimento. Então, a experiência turística, que antes era uma experiência que alterava o turista, né, que mudava a percepção do turista sobre ele, sobre a cultura que ele visitava, sobre o território que ele visitava, né, passa a ser uma experiência de serviço. Né? Então, esse conceito de bolha, o conceito de bolha turística, né, de pseudo-evento e os outros conceitos que os autores trazem, ajudam a gente a problematizar. Então, a gente tem aqui dois polos, né? Tem uma gradação, né? Num polo a gente tem o turista, né, que passa a ser um sujeito que consome serviços, um sujeito passivo e alienado, e no outro polo a gente tem um viajante, que é um sujeito que assume riscos, que busca interação, né, que quer mudar a sua percepção sobre o mundo a partir da interação com a cultura e o território local. Né? Então, a gente tem um polo alienado, passivo, e um polo ativo, um polo que busca imersão. Né? Então, a discussão sobre a autenticidade, ela é uma questão difícil, né? Porque ela busca, ela traz ferramentas para a gente analisar as experiências, né, dos turistas, né? Claro, para isso a gente tem que inquirir, tem que fazer pesquisas, né? Tem que entrevistar os turistas. Então, essa é uma disciplina teórica. A gente pode fazer é buscar textos que fazem pesquisas sobre os turistas para a gente ver como que a gente mensura a experiência turística, né? Como que a gente mensura a partir do conceito de autenticidade ou de inautenticidade, né? Então, aqui a gente tem um conjunto de atores que vão contribuir para essa característica da inautenticidade, né, da experiência turística. A gente tem os mercado turístico, né, que busca ampliar o número de turistas, então ele busca a democratização, busca a ampliação do seu público, mas ao mesmo tempo ele padroniza, ele transforma essa experiência
no consumo de serviços, né? Nós temos os próprios turistas, né, que têm uma experiência de lazer e de turismo muito restrita ao longo do ano, né? A gente já discutiu isso, né, que nosso tempo de lazer, de ócio, né, é muito restrito, né? O que prevalece, o que organiza a nossa vida é atividades produtivas, né, estudo, trabalho e etc. Então, acaba que o turista busca essa experiência de ser atendido, né? Essa experiência de se isolar, né? de minimizar qualquer tipo de conflito, de qualquer tipo de risco que ele tem nesse período tão escasso, né, que ele tem ao longo do ano, é o período de férias, de lazer, etc. Então, deixa eu retomar aqui a aula com Bursting, né? Então, o primeiro autor que vai analisar, que vai problematizar, né, a democratização do turismo e a padronização do turismo é o Bursting, né? Ele está interessado em entender como que a cultura do consumo, né, no caso ele estuda, ele faz pesquisas, né, nos Estados Unidos, né, na sociedade americana. Ele vai caracterizar, o primeiro conceito que ele traz para a gente pensar é o conceito de pseudo-eventos, né? Que na verdade esses pseudo-eventos estão presentes em vários aspectos da vida social, não só no turismo, né? Então ele faz essa contraposição, né? Então o viajante era um ator social ativo, né? E o turista passa a ser um ator social passivo. Então o viajante esforça-se, né, para buscar contato, interação, experiências, e o turista não, busca ser atendido, busca o consumo, né? Então ele faz essa dicotomia, né, viajante turista. O viajante carrega, né, prestígio, é um indivíduo que assume riscos, né? Que ele busca interação com a cultura local, com a população que ele visita, né? O território que ele visita. Ele quer um tipo de mudança, né? Ele quer ser afetado pela cultura, né? Pelas pessoas que ele conhece, que ele interage. E no outro polo dessa dicotomia tem o turista, né? Hein, gente? Uma das características centrais para a gente entender a questão da autenticidade é entender como que o tempo das pessoas está organizado. Então, os autores vão chamar a atenção para a organização do tempo do lazer, o tempo de férias, né, o tempo de ócio, o tempo do turismo. Ele vai ser muito parecido com o tempo do trabalho, né? Então as pessoas vão ter o seu tempo organizado por uma lógica empresarial, uma lógica uma lógica da viagem em grupo, da viagem organizada por uma agência, né, do tempo que você fica nos locais, nos atrativos turísticos, né? As pessoas que você interage são pessoas que viajam com você e dos serviços. Então a questão do tempo ela é fundamental para a gente entender o conceito de autenticidade, né? É isso. A característica principal que marca a experiência turística, né, no turismo de massa, essa padronização, é a organização do tempo, né? E essa organização do tempo ela vai constranger, vai limitar a experiência das pessoas, né? Então não tem a ver com o atrativo que você visita, mas tem a ver com como que essa experiência é organizada. Então esse é um ponto importante, um ponto central, na verdade, né, que os autores chamam atenção. Em relação à aula, quem conseguiu ler a aula, né, quem conseguiu fazer a leitura da aula, vocês entenderam a discussão? Vocês querem fazer algum link? Quais conexões que a gente faz com a aula de autenticidade, né, com o conteúdo que a gente viu sobre turismo de massa? Eu queria ouvir vocês um pouquinho.
Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Eu acho que é mais sobre a relação, pelo que eu li, né? Pelo pouco que eu li, eu acho que é mais sobre a relação da depreciação da viagem, né? Porque o turismo de massa, ele está muito englobado nisso, na diferenciação do turismo contemporâneo, né? E a autenticidade, ela está referente à organização do tempo e como que é feito todo esse processo da viagem. Por isso que eu acredito que quando se fala do turismo de massa e do turismo contemporâneo, como fala do pseudo-eventos, né, da autenticidade, está referente a isso. Sim, Wagner, é isso mesmo, né? E aí a gente tem que sempre problematizar o conteúdo que a gente vê nos textos e na aula, né? No PowerPoint. Então, é muito importante a gente entender a cadeia, né, dos serviços turísticos, né? Entender como que transporte, né, o deslocamento, a rede de a hospitalidade, né, a rede de hotéis, a rede de restaurantes, serviços, como que os atrativos visitados, né, ou seja, como que toda a cadeia turística ela se organiza para padronizar a experiência dos turistas. Ou seja, a gente tem um conjunto de turistas, né, vamos pensar aqui a nossa sala, né, nós temos um background específico, né, a gente tem uma trajetória individual, familiar, cultural, econômica, educacional própria, cada um tem uma trajetória, né, singular, e quando a gente tem acesso, quando a gente tem acesso ao turismo, quando a gente tem acesso ele acaba sendo um produto comum para todo mundo. Então, independente das nossas idiosincrasias, dos nossos desejos, dos nossos interesses, a gente vai acabar recebendo o mesmo produto. Vai acabar a nossa experiência vai acabar sendo formatada de uma forma igual, né? Então isso tem muito a ver com essa cadeia do mercado turístico, né? Essa cadeia vai acabar colocando todo mundo que é diferente, né? Nós somos pessoas diferentes, com interesses diferentes, e desejos, e background, né? Experiências distintas, a gente vai acabar consumindo a mesma coisa. E tem muito a ver com a repetição também. Então, isso é uma coisa interessante também, como que as experiências turísticas elas acabam virando de certa forma, uma experiência monótona, que se repete ao longo do tempo, né? Então isso tem a ver com isso tem a ver com essa reprodução da lógica do trabalho no tempo do lazer, no tempo do ócio, no tempo do turismo, da viagem, né? No tempo de férias. Então a repetição dos locais visitados, dos territórios visitados, das interações, elas acabam limitando a nossa experiência de uma forma muito forte, né? Então acaba que a experiência turística, né, que seria uma experiência de conhecer e de conhecer o outro, conhecer um novo território, etc., acaba sendo uma experiência de serviços, né, uma experiência alienada, o que os autores vão chamar de uma experiência inautêntica, né? Então, o que é autenticidade na experiência turística? Eu queria ouvir vocês. O que vocês entendem? A palavra autêntico, né? O que significa para vocês, do ponto de vista assim, intuitivo, né? Pode falar, Priscila. Pode seguir com a pergunta, porque eu ia trazer um questionamento aqui que leva para um outro rumo. Pode seguir com essa pergunta e depois eu retorno aqui. Oi, Priscila. Eu não... Acho Pode falar, Norma. que esse turismo mais de massa, né, não ser autêntico, porque é uma coisa mais superficial, né? Você não convive com a sociedade local para ver os hábitos, os costumes, né, a forma, né, do dia a dia deles mesmo. Seria para mim o mais autêntico. Professor, uma pergunta. Pode falar. O turismo autêntico, o turista, ele que se
a questão é autonomia. O conceito é o conceito de autonomia, né? Se você tem autonomia para fazer o que você quer, né? Conhecer os locais, interagir com as pessoas que você deseja, né? Então, dois conceitos estão embutidos no conceito de autenticidade. Então, o conceito de autenticidade, a gente pode desdobrá-lo, né? A gente pode pensar em dois conceitos: o conceito de trocas culturais, né, e de interação. Então, para você ter troca cultural, ou seja, o conceito de autenticidade implica interação, necessariamente tem que ter interação. Toda experiência turística tem que ter interação. Pessoas que são diferentes de você, pessoas que estão no território, né, que você vai conhecer, né, que não são e não estão, né, não são servidores, não são trabalhadores dos serviços turísticos. Então, esse é um ponto, é um conceito fundamental. Interação. E a partir dessa interação existe troca, né, troca de experiências gastronômicas, de valor, de consumo cultural, de visão de mundo, né? Então, o conceito de autenticidade, ele implica interação, né? Implica interação com pessoas que não estão te servindo, que não estão na cadeia do mercado turístico, né? Ou seja, o turista ele tem que assumir um risco de interagir com pessoas que ele não conhece, que são pessoas que vão trazer algum tipo de risco para ele, né? Dele aprender, ou dele não entender, ou dele ter algum tipo de choque cultural, né? Então, quando você viaja para um território ou para um país, né? Um território dentro do seu país ou fora do seu país, e aí o idioma ou o jeito que as pessoas falam, né? O sotaque, ou seja, aquela variação local, né? É uma primeira barreira. Então, quando você viaja para fora do seu país, a primeira barreira que você tem é o idioma, né? Depois os costumes, os valores, né? E etc. Então, se a experiência turística não implica em interação, não vai existir troca. Então, esses dois conceitos são fundamentais para entender o conceito de autenticidade. Então, quando a gente for analisar os textos, a gente tem que buscar, a gente tem que entender como que os autores vão trabalhar, como que ele vai operacionalizar o conceito de autenticidade, né? Aqui, então, eu estou chamando a atenção que ele... Professor, Pode falar, Larissa. até onde o turista tem escolha? Fala mais alto, por favor, Larissa. Está muito baixinho, está muito abafado. Até onde o turista tem escolha? Se ele está condicionado ao tempo empresarial e aos roteiros pré-estabelecidos, até onde ele tem escolha de ser autêntico? A pergunta faz sentido? Sim, faz sentido, mas a gente tem que pensar o que significa essa autenticidade. Então, eu chamei a atenção para a autonomia. Então, a autonomia do tempo, a autonomia dos locais que você visita, a autonomia das pessoas que você interage. Então, a gente tem que pensar que num polo, né? No extremo do polo, você tem um resort, né? Você tem uma viagem completamente organizada por uma empresa, onde você vai ficar confinado naquele espaço. Então, um exemplo clássico para entender, que ilustra isso, né, é o Beach Park, por exemplo. O Beach Park, ele poderia ter em qualquer cidade litorânea do Nordeste. Então, quando você vai para o Beach Park, você fica... as suas interações e o seu tempo é organizado pelos serviços que são oferecidos para você, o serviço que você pagou. Então, toda a sua interação, todas as suas atividades são consumidas pelos serviços que você está aqui. Então, você não tem autonomia. Você vai consumir aquele serviço. E você vai interagir com as pessoas que viajaram com você e com as pessoas que estão na cadeia de serviços do Beach Park. E o território, o turista fica alienado do território, fica alienado à cultura. Então o Beach Park poderia estar em Fortaleza,
ou poderia estar em João Pessoa, ou poderia estar em São Luís, ou poderia estar no Recife, etc. Então, qualquer cidade litorânea do Nordeste, você seria indiferente para o turista, né? A maioria dos turistas vai passar todo o seu tempo interagindo com aquelas pessoas e consumindo aquelas experiências oferecidas pelos serviços do Beach Park. Então tem a ver com autonomia, tem a ver também com interação, interagir com pessoas diferentes de você, pessoas que não trabalham com serviços de turismo. Tem a ver com troca, algum tipo de troca, a partir dessa interação que acontecem trocas culturais. O que são essas trocas culturais? Né? De valores, de experiências gastronômicas, de experiências de lazer, sei lá. Né? Então, o turista muda. Né? O turista sofre algum tipo de mudança a partir daquela troca cultural que ele tem com uma pessoa que não previa, né? que vai trazer uma novidade, vai trazer uma experiência nova para ele. Né? Não tem a ver com consumo. Né? Então, a gente tem que tentar operacionalizar o conceito de autenticidade. Né? Em autonomia de tempo, de local que você visita, do tempo que você fica nesse local, né? De interação e de troca cultural. Tá claro, Larissa? Você entendeu? Mas pode falar, pode fazer mais perguntas, porque a ideia é essa, a ideia é a gente ir pensando junto, né? Não, eu tô entendendo. Então a gente Entendendo aos poucos. não deve pensar o conceito de autenticidade sozinho. Embutido no conceito de autenticidade tem outros conceitos, né? Autonomia, interação, troca cultural, né? Pode falar, gente. Pode falar, Milena, Priscila. Então, tipo, no mesmo lugar que a pessoa pode ter uma experiência padronizada, um turismo de massa, ela também pode ter um turismo autêntico. Eu acho que só muda, então, a abordagem, né? O jeito que ela faz, a autenticidade tem a ver com a forma como uma pessoa faz o turismo. Tem a ver com como que a experiência ocorre. Né? A experiência ocorre no espaço e no tempo. Então, se a pessoa tem autonomia em relação ao deslocamento dela no espaço, como que ela se apropria do espaço que ela visita, se ela tem autonomia em relação ao tempo dela, como que ela organiza o tempo dela, se ela tem interação. A partir dessa interação é que ocorrem as trocas culturais. Né? Então, a autenticidade, né, quando o Burstyn fala da dicotomia o viajante e o turista, ele está falando disso, que o viajante tem autonomia, o viajante tem, ele quer mudar, ele quer ter uma troca cultural com as pessoas e com a cultura do território que ele está visitando. Do outro lado está o turista, né? Então o Burstyn vai fazer essa polarização do viajante e do turista. Então o turista é uma pessoa que consome, um sujeito alienado, passivo, e do outro lado a gente tem o viajante, que é um sujeito ativo, né, que não é alienado, né, que quer algum tipo de imersão com a cultura e com as pessoas do território que ele visita. Então, o conceito de território, o conceito de cultura local é fundamental. Né? Então, o que é um território? Né? Então, quando você conhece Belo Horizonte, vamos pensar no turismo, nos roteiros rígidos que as agências de viagem criam. Né? Quando o turista vem a Belo Horizonte, ele vai conhecer o Mercado Central, vai fazer um tour, né, rápido pela Pampulha, pelo Mercado Central e pelo circuito da Praça da Liberdade. Então o território para esse turista se esgota nesses 3 equipamentos, né, nesses 3 passos da cidade. Então a cidade se resume a um tour pela Pampulha, um tour pelo Mercado Central e um tour pelo circuito cultural da Praça da Liberdade. Então,
quem organizou esse roteiro? Uma agência. Né? Quanto tempo que esse turista ficou? O tempo delimitado pela agência. Ficou 3 horas na Pampulha, 2 horas no mercado e mais 2 horas no circuito Praça da Liberdade. Né? E o turista, quando vem a Belo Horizonte, desculpa, viajante, quando vem a Belo Horizonte, o viajante está aqui, né? Ele tem autonomia sobre o tempo dele, tem autonomia sobre o espaço que ele vai circular, ele tem autonomia sobre... ele busca interação, né? Então esse turista, ele só teve interação com o pessoal que organizou a viagem dele, né, da agência, e com as pessoas que viajaram com ele. O viajante não, o viajante quer interagir com quem mora aqui em Belo Horizonte, né, com quem conhece locais que estão fora desses roteiros rígidos que o turista vai conhecer. Então, para o viajante, o território ele é muito maior do que esses roteiros rígidos que o turista conhece. Entendeu? Então tem uma questão... Então, esse outro conceito que ajuda a entender, que ajuda a gente a operacionalizar o conceito de autenticidade, são os roteiros. Né? Então, você tem o conceito de território e o conceito de roteiro. Então, o território ele não se esgota nesses roteiros pré-formatados que o turista conhece, que as agências de viagem formatam para o turista. Né? Então o território é mais do que isso. Claro que Belo Horizonte, todo mundo quer conhecer o mercado central, é uma delícia lá, né? Mas o território centro, a região centro-sul, ou o território de Belo Horizonte não se esgota nesse roteiro, né? Ainda mais um roteiro que você faz em 2 horas, né? Mais um roteiro que você está mais interessado em consumir do que interagir. Entendeu, Milena? Entendi, sim. Muito obrigada. Mas pode falar, gente. Eu quero ouvir mais vocês em relação a esses conceitos que a gente está explorando, né? Pode falar, Priscila. Professor, eu queria entender um pouco melhor aqui se é possível, vamos supor, se as agências de viagem tornassem essas viagens, esses destinos mais flexíveis e personalizados, se isso iria dar abertura para um conceito de viagens mais autênticas. Por exemplo, fechei, por exemplo, eu tenho passagem para Natal, né? Fechei com uma agência para Natal. Mas eu escolho como eu quero chegar para Natal. Se a agência vai me levar de carro, se a agência vai me levar de moto, de avião, se vou de ônibus. E quando eu chegar lá nesse lugar, por mais que eu tenha uma data para voltar, seja dentro de 7 dias ou de 10 dias, eu tenho autonomia do meu tempo. Então eu vou estar em Natal, mas não necessariamente vou estar condicionado ao roteiro das agências de viagem. Então eu teria mais autonomia do meu tempo dentro daquele novo espaço ali que eu vou conhecer. Você acha que essa personalização, né, do turista, ele ter essa possibilidade de fazer essa personalização da viagem, se abre para um conceito dele viver uma viagem que seja autêntica? O que você acha? Sim, eu entendo que existem roteiros, esse ponto que você tocou é importante para você. Existem roteiros que são mais ou menos rígidos, você tem razão. Mais ou menos rígidos em relação ao quê? Em relação à autonomia. Autonomia do tempo, do seu tempo naquele território, naquela cidade, naquele equipamento cultural que você visita, né? Autonomia em relação ao espaço, aos deslocamentos, você muda seu roteiro, você pode refazer seu roteiro, né? Então, para isso a gente tem que, para a gente identificar isso, se uma experiência turística é mais autêntica ou menos autêntica, ou seja, uma experiência inautêntica ou autêntica, a gente tem que fazer uma pesquisa com os turistas. Então, esse é um ponto central. Então, esse conceito é um conceito que precisa ser operacionalizado. Ou seja, você não basta aprender ele aqui, na sala de aula, né? Ter o conceito na cabeça. A gente tem que aplicar essa discussão numa pesquisa. Então, a gente tem que fazer entrevista, ou fazer questionário, ver como que a gente, vamos pensar aqui o nosso grupo aqui, né? Nós viajamos, né? Juntos.
Então, como que a gente percebe, como que a gente usou o território? Se a gente buscou interação com a população local, com a cultura local, se a gente buscou, se a gente foi afetado, se houve troca cultural, se a gente teve autonomia em relação ao nosso tempo, né? Em relação ao deslocamento, ao espaço, né? Se você pôde mudar, refazer o seu roteiro, né? E ver como que a gente percebe essas experiências, né? É importante você, essa edição é importante que ela sempre seja aplicada, sempre fazer entrevista com os turistas, ouvir, ver o que eles entendem e mais ainda, ver como que as experiências se repetem ao longo do tempo, né? Então, se todo ano, né, que a Larissa e outros colegas aqui vão para o mesmo, têm a mesma experiência, né, viajam junto com a família, a Luana, o Wagner, etc. Se todo ano vocês fazem as mesmas, repetem, né, a mesma experiência de viajar junto para a praia do Espírito Santo, e ficar no mesmo local, alugar a mesma casa junto com as pessoas que você viaja, e só interagir entre vocês, ou seja, se isso vira um evento previsível e rotineiro ao longo de anos, né, significa que a sua experiência ela é muito padronizada, mesmo você não tendo uma agência, você entendeu? Mesmo você estando fora de uma agência, né, mesmo você estando fora de um roteiro fabricado por uma agência, as pessoas acabam criando experiências muito padronizadas, né? E que o turismo se esgota em serviço, no caso, né, de um beach park, ou em entretenimento, no caso da gente de eu viajar com a minha família, todo ano, no mesmo lugar, na mesma praia, interagir só com as pessoas que eu viajo, né? Aí quando eu vou interagir com outra pessoa, eu vou no supermercado para fazer compra, ou eu compro comida no restaurante, ou seja, essa padronização não depende só da agência, depende também do significado da experiência turística para o indivíduo, né, ao longo dos anos, né? Se ele está interessado em interagir, em conhecer aquele território, né? Entendeu, Priscila? Aham, entendi. Eu ia falar desse finalzinho que você falou, que é importante, que às vezes mesmo ele não estando condicionado, né, por uma agência ou por um roteiro, é verdade que realmente às vezes não há um interesse do indivíduo de interagir. Eu acho que às vezes porque a mentalidade da pessoa está tão voltada para o consolidar aquela experiência no consumo, que quando você está num novo espaço, você visualiza mais consumir do que viver as experiências ali com os indivíduos locais, isso é verdade. E a gente nunca pode esquecer que o tempo de lazer, o tempo do turismo, ele é totalmente determinado pelo trabalho. Então, como a gente vive numa sociedade desigual, as pessoas têm pouquíssimo tempo para viajar, pouquíssimo, e os meios são muito caros, são muito custosos. Então, a gente vive numa sociedade que o nosso tempo é completamente determinado pelo trabalho, ou por atividades produtivas, né? Casa, família, trabalho, ou seja, as obrigações e exigências, né, de estudar, de trabalhar, da sua vida familiar. Então a gente é consumido por essas obrigações, pela rotina, pelo cotidiano. Então o tempo que a gente tem no ano de férias é mínimo. 5 dias por ano, né? 7 dias por ano, sei lá. É muito, porque o custo também é muito elevado. Viajar na sociedade brasileira é muito caro. Então, essa própria determinação do trabalho e das atividades produtivas cerceiam a nossa experiência de lazer, nossa experiência turística. Então, mesmo que a gente não seja organizado por agências, a gente está interessado, é muito comum, né? Na maior parte das viagens que a gente faz, a gente está interessado apenas em ficar alheio, né? E não a gente fica passivo, fica alienado, né? A gente só quer conforto. Então, esse é um ponto importante também, como que a organização produtiva da vida, ela constrange e muitas vezes impede essa interação.
nessa troca cultural. Mas pode falar, Larissa. Desculpa ter te interrompido, mas para mim faz todo sentido isso que você comentou. Foi por isso que eu fiz a pergunta de até onde vai a nossa escolha. Se a gente está condicionado a este tempo empresarial, esse tempo curto, até onde vai a nossa escolha de ser autêntico, de fugir, né, de ir no Ministarca, de ir no SESC. Só isso que eu queria comentar. Para mim faz todo sentido. Então é muito importante a gente entender o perfil dos turistas, né? Então, quando a gente faz essa discussão sobre padronização, sobre autenticidade, sobre autonomia, é importante a gente buscar textos que fazem pesquisas com os turistas e entender o perfil, né? Então, eu dei o exemplo para vocês que eu dei, né? Lá no IGC, né? Quanto tempo de férias tem um professor da UFMG? Quanto tempo de férias no ano tem a mulher que trabalha no serviço de limpeza do IGC, no prédio do IGC? Então ela tem 25 dias. O professor da UFMG tem 45 dias. Então já mostra uma desigualdade enorme, né? E agora em relação ao custo né? Em relação ao custo de uma viagem, qual que é o salário da mulher que faz a faxina no IGC? Um salário mínimo de um professor do UFMG, né? Então a desigualdade social, né? A desigualdade, a estratificação de uma sociedade determina o consumo cultural, de lazer e turístico dessa sociedade. Então, se a gente tem uma sociedade muito desigual, onde o tempo de férias é muito desigual, a renda, né? O capital educacional, o capital cultural, o capital financeiro é muito desigual, isso vai definir a forma com que as pessoas vão se apropriar do seu curto tempo de férias, de turismo, né? Então isso é importante. A gente nunca deve perder de vista isso, né? Professor, Pode falar, Milena. você falou que é necessário ver os perfis, né, dos turistas. Aí lá no texto, no primeiro texto, Bernardo, ele coloca lá a visão de Corbin, eu acho que é o nome, que ele divide o turista em quatro tipos, né? Ele fala sobre o turista massificado, né? Que só permite se aprofundar com familiaridade, não sai muito da sua zona de conforto. Aí tem um turista massificado, individualizado, que ele está disposto a correr um pouco mais. Não, está disposto a ter mais interação com o local, mas só que ele ainda recorre à organização prévia da viagem. Aí tem o explorador, que é um turista que ele não prepara a viagem anteriormente, mas também ele não abre mão do conforto e da familiaridade nos alojamentos, nos transportes. E tem o vagueante também, né? Que é o turista que procura a imersão total e a exposição total ao diferente, né? Sim, Milena. Vários autores vão apresentar diversas tipologias para a gente entender esse polo, né? Esse polo que o Burstyn, né, chama a atenção do viajante, que é um sujeito que busca imersão, que busca se apropriar da cultura do território que ele visita, que ele viaja, que ele quer conhecer. Então, no extremo do polo você tem o viajante, e no outro extremo você tem esse turista alienado, passivo, que busca só o consumo, né? Então, essas tipologias, vários autores vão trazer tipologias para a gente entender esses extremos, né, dos polos e o que está no meio também, né? Então, quando a gente faz pesquisa sobre o consumo turístico das pessoas, né, a Larissa, a Luísa, a Priscila, eu, a Norma, o Wagner, quando a gente viaja, a gente está dentro desse espectro aqui.
Às vezes a gente é mais viajante, às vezes a gente é mais turista, ou seja, a gente não é uma coisa só, não. A gente não é um clichê, não. As nossas experiências podem ser classificadas dentro dessa gradação, né? Ser uma experiência mais autêntica ou menos autêntica, com mais autonomia ou com menos autonomia, mais ativa ou mais alienada, né, do território, alienada da interação, né, mais passiva. Então, os autores criam essas tipologias para a gente entender e classificar as nossas experiências dentro desses extremos, no meio, né, porque não existe uma experiência, é difícil a gente ter uma experiência totalmente autêntica ou totalmente inautêntica, né? As nossas experiências têm gradações ao longo desses polos, entre esses polos, né? Mas o objetivo dessas tipologias é esse, é classificar, né? Para ver se eu tenho mais autonomia, né? Se eu estou mais próximo desse polo, do viajante, ou menos autonomia, se todo o meu tempo, toda a minha experiência é organizado por um resort, por uma agência, né? Eu sou um turista passivo, alienado, né? Eu posso ter uma experiência em 2016 alienada, né, totalmente sem autonomia, e no ano seguinte, 2017, ter uma experiência mais ativa, com mais autonomia do meu tempo, dos locais, das pessoas que eu vou interagir, né? Então, o turista ele não é estático. O turista não é um ser passivo alienado, por definição, né? A gente classifica aqui as experiências dos turistas. Isso é interessante, né? Então, Professor, pode falar. eu tenho uma dúvida, até mesmo diferente ao que foi mencionado no chat. Foi feita uma pergunta, né, sobre o intercâmbio e sobre ele ser uma forma de autenticidade. Dando um exemplo bem bobo referente a isso, vamos pensar numa viagem que a gente faz mesmo por uma agência, mas chegando no local do destino a gente não fica limitado aos destinos, aos roteiros, né? A gente busca contato com a cultura, com a população local. Então, nesse caso, não seria um turismo, como se diz, né? Um turista, seria um viajante, né? Apesar dele utilizar o meio da agência, porque ele não vai ficar limitado ao roteiro, ele vai buscar mesmo ter contato com a cultura local. Oi, Wagner. Sim, você tem razão. A gente pode, a padronização da experiência turística, ela não é dada só pela agência, né? Ela é dada também quando a gente faz a mesma viagem ao longo da vida. Eu posso fazer a mesma viagem com a minha família, para a mesma praia, interagir, conhecer os mesmos locais, praia, sol, areia. Ou seja, eu esgoto aquele território em uma única experiência, né? E não tem agência nesse caso. Sou eu, minha família, a gente vai todo ano no mesmo carro, no mesmo lugar, come as mesmas coisas, interage com as pessoas que vendem, né, que estão no serviço lá, o restaurante, supermercado, etc. Então, a padronização da experiência turística, ela não é exclusiva da agência. Ela está também como que se o turista busca uma experiência monótona, repetitiva, e que esgota o tempo dela de lazer e de turismo só numa atividade, só num território, num local do território da cidade, né, que ele visita. Então, esse é um ponto importante, né? A padronização não depende, não é exclusiva das agências, né? Os sujeitos, as pessoas, por várias razões, né, que tem a ver com o tempo delas, tem a ver com as pessoas têm pouco tempo para viajar, têm poucos meios para viajar e para consumir, são custosos, são altos no Brasil, é muito caro viajar, né? Então, a Priscila fez uma pergunta parecida com a sua. Ela perguntou se é possível você ter uma experiência mais autêntica numa viagem com roteiro, uma viagem organizada por uma agência. Sim, é possível. Então, essa discussão ela é muito interessante porque ela necessariamente precisa ser aplicada, ela precisa ser operacionalizada com coleta de dados com os turistas, com coleta de dados com a população local. Então, quando a gente vai discutir turismofobia, por exemplo, nas cidades europeias, a população
das cidades onde acontece turismofobia, né? Barcelona, Veneza, etc. São os casos clássicos, né? Elas não interagem com os turistas. Os turistas vão lá, desembarcam, né, nos cruzeiros, chegam lá centenas, milhares, né? Às vezes tem um cruzeiro com 4.000 turistas. E esses 4.000 turistas embarcam na cidade, vão nos 2 ou 3 monumentos que aquele roteiro permite, porque é uma viagem de cruzeiro, então as pessoas param nas cidades litorâneas, né, por 4, 6 horas, 8 horas. Vão em 2, 3 roteiros, tiram foto, consomem a comida e o souvenir que estão no entorno daquele equipamento cultural que eles estão interessados e voltam para o navio. Então, quando os pesquisadores de turismo entrevistam a população local, você conversa com um turista, o que ele traz de novo para você? Não, ninguém da população local interage com um turista. Então não há interesse dos turistas em interagirem com a população local. Então é muito rígido. Então esse é um roteiro extremamente padronizado do cruzeiro, né? Quando o cruzeiro vai de cidade em cidade, no caso das cidades europeias, né? Então esse é um exemplo, está aqui nesse extremo aqui do polo, né? Do turista alienado, passivo, né? Então, o intercâmbio, Maria Clara, sim, pode ser uma forma de autenticidade. Mas a gente não responde isso só teoricamente, só da cabeça da gente, só lendo os textos, né? A gente tem que buscar base de dados. A gente tem que buscar dados com os turistas, com a população local, como que as pessoas usam o tempo delas no curto período de férias que elas têm. Né? Então, o Lucas pergunta aqui, né? Então seria correto falar que não existe um conceito preciso para a autenticidade, e sim várias interpretações do mesmo. Eu entendo que a gente tem que aplicar, operacionalizar o conceito de autenticidade. Como que você operacionaliza o conceito de autenticidade? Pensando no como que o turista organiza o tempo dele. Como que o turista, se há autonomia em relação ao tempo, se há autonomia em relação ao deslocamento, ao espaço dentro daquele território. Ou seja, no caso do cruzeiro, o roteiro é tão rígido, o tempo é tão cronometrado, que não tem, né, ou seja, não é uma experiência autêntica. Então o conceito de autenticidade tem que ser operacionalizado em autonomia de tempo, autonomia de deslocamento, em interação com a população local. Ou seja, não pode interagir só com quem é trabalhador dos serviços turísticos, e troca cultural com a população local. Pode falar, Larissa. Então, se eu não me engano, era o autor McKenna, eu acho que é assim que fala o nome dele. Isso, é isso mesmo. Ele apresentou o conceito de autenticidade encenada. Você poderia explicar mais sobre isso, por favor? Então, o Burstyn, então vamos seguir aqui os autores, né? O Burstyn tem uma visão muito crítica do turismo contemporâneo, né? Do turismo de massa. Então, o Burstyn vai falar que as experiências do turista sempre vão ser padronizadas. O turista tem um comportamento sempre passivo alienado. O turista só quer consumir os serviços da cadeia turística. Então o turista nunca sai desse polo. O Burstyn é muito... ele tem uma compreensão muito limitada da experiência turística. Né? Então o turista, para ele, vai estar sempre preso aqui nesse polo. Ele não vai se aproximando, né? O turista não tem margem para ter uma autonomia, para ter uma experiência mais autêntica, com mais autonomia, não. Para ir se aproximando do polo oposto, que é o polo do viajante. Então, para o Burstyn, a massificação, a democratização, acaba com o viajante, acaba com a experiência autêntica, com a experiência que o sujeito tem autonomia. Né? Ele acaba. Então, a gente só tem o turista, a gente só tem esse polo.
um turista alienado e passivo. O McKennel vai falar que não. O McKennel vai se opor ao bursting. O McKennel vai falar que o turista ele busca essa autonomia. O turista ele tem experiências mais alienadas, mas ele também busca experiências com mais autonomia. Né? Ele busca se aproximar da experiência do viajante. Né? Então, o turista ele reconhece quando ele viaja para Gramado, por exemplo, quando ele viaja para... Né, tem vários locais, várias cidades, vários territórios que são pesquisados, né, que ele sabe que aquilo é uma representação. Né, Gramado, Canela, Campos do Jordão, ele sabe que aquilo é uma representação encenada, uma autenticidade encenada que é uma experiência encenada. Essa autenticidade encenada é quando o turista reconhece que aquilo foi construído para ele, para criar um ambiente para ele, criar uma sensação de que que ele está numa cidade europeia, que ele está numa cidade com uma cultura diferente. Né? Então a gastronomia vai ser diferente, a roupa que você usa, né? Uma cidade mais fria, você vai também num período, né? Um período de uma temporada mais fria. Então, o McKennel está dizendo que o turista sabe, quando ele vai para Disney, que aquele ambiente é completamente artificial, encenado, ou seja, não tem nada de errado o turista visitar, ter uma experiência num local que é encenado, que é artificial. O turista tem consciência disso. O turista vai se apropriar daquela experiência. Né? E o turista pode romper, pode ir além dessa experiência encenada. Então, o que o McKennel está chamando a atenção, está se opondo ao bursting, é que para o McKennel o turista consegue romper essa alienação. Ele vai em Salvador, vai tirar foto com a baiana, aquela mulher que está com a roupa de baiana, ele sabe que aquela mulher não representa a cultura religiosa afro, né, do candomblé ou de qualquer religião afro-brasileira, que aquela mulher é uma trabalhadora. Aquela mulher está encenando. Ela está com uma roupa de baiana, mas ela não traz uma experiência autêntica. Né? Ou quando o turista vai no show do Olodum, e o Olodum faz os ensaios, ele cobra pelos ensaios, ele toca a mesma música ao longo do ano inteiro. Não é um ensaio de verdade. Né? Ele toca lá para os turistas, toca meia hora, uma hora, o turista paga, ele vê o ensaio, tira foto, faz selfie e vai embora. Mas existe uma cultura autêntica lá, a música autêntica, né? A gastronomia autêntica, a interação com as pessoas, com o território pode ser autêntico, pode ter uma troca cultural. Né? Então o turista muitas vezes ele só chega nessa experiência encenada, nessa autenticidade de encenada. Né? Mas ele sabe que ele pode ir além disso. É isso que o McKennel está chamando a atenção. Que o turista, se ele tiver mais tempo, se ele tiver mais recursos, né? Ele pode ter uma experiência mais autêntica. Mas para isso, claro, ele tem que ter tempo. Então, não é que o turista é passivo por natureza. Passivo e alienado por natureza. Né? É que, na maior parte das vezes, o McKennel chama atenção, as pessoas não têm os recursos, não têm o tempo necessário para ter uma experiência autêntica. Então o McKennel faz uma crítica ao bursting. Entendeu? Tá claro essa distinção? Sim, entendi. Obrigada. Entendi, sim, obrigada. Hein, gente? Então é interessante a gente entender a diferenciação entre os autores, entre os conceitos, né? Então o bursting, ele vai cair matando, né? No cruzeiro, no resort, no parque temático da Disney, né? Ele vai falar assim, ó, toda essa experiência é inautêntica. São pseudo-eventos. O turista está numa bolha, o turista se isola. Então o bursting vai arrasar o turismo de massa, a democratização do turismo. A democratização do turismo, na verdade, é uma democratização de serviços, experiências inautênticas. O turista, ele vive, ele quer ficar na bolha.
Ele não quer ter contato com a realidade. Ele não quer ter contato com uma pessoa real, que mora naquele território. Então, o que ele vai comer, o que ele vai consumir, tudo está dentro dessa bolha. É um sujeito completamente passivo, alienado. Aí o McKinnon fala, não, o turista tem experiência no resort, tem essa experiência no parque, no beach park, na Disney, mas ele pode ir além, ele pode conhecer o território também. Mas para isso ele tem que ter condições para isso. Né? Quais são essas condições? O sujeito a gente ganha experiência. Quando a gente viaja, a gente gosta, acha mais ou menos, acha sem graça, a gente vai acumulando experiências das viagens que a gente tem. Então a gente é capaz de fazer uma autocrítica, né? A gente faz uma autoavaliação da nossa experiência. A gente precisa de ter mais tempo naquele território, não dá para conhecer Belo Horizonte em 2 dias, dá para fazer um roteiro maravilhoso, conhecer o território de Belo Horizonte em 2 dias? Não dá. Né? Então você vai numa cidade, conhece, faz um roteiro rápido, só conhece aqueles cartões postais, aquele ambiente encenado, né? E depois, se você gosta, se você tem interesse, você volta, fica mais tempo, conhece outros territórios. Então, para o McKenna, a experiência turística ela não é necessariamente artificial, não é necessariamente inautêntica, como é para o Burstyn. Hein, gente? Vocês entenderam essa diferenciação? Essa contraposição entre o Burstyn e o McKenna? Sim. O Burstyn ele coloca mais sobre as experiências padronizadas, né? De consumir a cadeia turística, uma compreensão limitada, uma crítica limitada. E o McKenna ele tem um conceito mais também sobre as experiências alienadas, mas ele coloca como o turista busca mais autonomia, outros fatores, né, para se aproximar da experiência do viajante. É isso, né? O McKenna reconhece que o turista, ele, ao longo da sua trajetória, ao longo do tempo, ele pode optar por ir além dessa autenticidade encenada. Né? Então, o turista que vem para Belo Horizonte, ele vai no Mercado Central uma vez, ele volta, vai no Mercado Central uma segunda vez, depois ele vai uma terceira. E depois que ele interagir com pessoas que moram, que conhecem o território de Belo Horizonte, conhecem os locais, vários bares, vários mercados, vários equipamentos culturais, ele vai falar assim, não, você tem que ir ali também, você tem que ir no outro. Então, o turista pode romper e ir além dessa autenticidade encenada. Então, ele pode ir além desse roteiro rígido. Então, o Mercado Central não esgota Belo Horizonte. É isso. Aqui eu não estou chamando atenção para isso. E, gente, eu queria ouvir mais vocês. A Lara, a Giovana. Pode falar, Milena. O autor do texto, ele aponta uma falha, né, no pensamento do McKenna, porque o McKenna ele considera a cidade, o período antes, né, antes da sociedade industrial, ele considera como autêntica, mas a sociedade industrial ele não considera. Eu fiquei meio em dúvida nessa parte, por que ele não considera a sociedade industrial autêntica? Existe essa crítica, né, de que ele tem uma concepção limitada, né, de que a autenticidade só é possível em culturas específicas. Né? Só é possível você ter uma experiência autêntica se você vai conhecer uma comunidade quilombola, ou se você vai conhecer uma aldeia indígena. Né? Ou seja, existe uma concepção muito conservadora de que é uma cultura autêntica. Né? Então, a crítica a que se faz é, não, você pode ter uma experiência autêntica em Belo Horizonte, você pode ter uma experiência autêntica, porque a experiência autêntica tem a ver com interação, com culturas, com pessoas que têm valores diferentes do seu. Então, não existe a autenticidade da experiência, ela não está numa cultura específica, uma cultura ideal, né? Uma cultura de pescadores, de uma aldeia de pescadores, né? Uma
isolada ou uma comunidade isolada, né, que está fechada, não. Essa é uma concepção antiquada, limitada, né? Ou seja, você pode ter uma experiência autêntica nas cidades, nas metrópoles, né, em Belo Horizonte, em São Paulo. Então ele é criticado por ter uma concepção romântica, né? Do que é autenticidade? É só conhecer índio? Não, claro que não. Você pode ter interação e troca cultural com pessoas em metrópoles que são diferentes, têm valores diferentes dos seus. Né? Pessoas que são mais ou menos conservadoras, que consomem música, e comida e gastronomia completamente diferente da sua experiência. Então não existe uma cultura ideal para você ter uma experiência autêntica. Né? Essa experiência pode acontecer em qualquer território, né? Em qualquer sociedade. Entendeu, Milena? Entendi, obrigada. A gente não vive mais no século XIX. Quando você viajava, você ia para um local que as pessoas viviam de uma forma completamente diferente da sua, né? Não tinha luz, não tinha água encanada, não tinha eletricidade, não tinha telefone. A gente vive numa sociedade cada vez mais globalizada. Então as pessoas têm acesso a smartphone, têm acesso à informação, têm acesso a estilo de vida que pode ser parecido com o seu, mas mesmo assim os territórios têm, e as pessoas, né, os grupos humanos têm as suas especificidades. Então o estranhamento pode acontecer aqui em Belo Horizonte. Né? Eu posso conhecer um grupo de mulheres árabes, por exemplo, que é completamente diferente do meu estilo de vida, né? Então eu vou estranhar. Então o estranhamento pode estar aqui. Isso que é interessante na cultura humana. Eu posso conhecer um grupo de mulheres árabes que falam um outro idioma, que se vestem de uma forma completamente diferente das mulheres que eu interajo. Né? O corpo delas, elas têm uma relação diferente com o corpo. Olha que interessante. Eu vou achar aquela relação estranha, nova, né? Eu vou ter preconceito. Né? Então, o estranhamento acontece... por exemplo, o meu irmão, ele conhece pessoas imigrantes sírios que vieram para Belo Horizonte. Né? Então, a organização familiar, a comida, os valores, a religião é completamente diferente dele. Né? Eu não conheço ele, me apresentou, mas eu só tive um contato. Então ele tem uma experiência autêntica, né? Com essa comunidade sírios, né? Em função da guerra civil, né? Na Síria, que arrasou o país. Né? Milhares de pessoas morreram, etc. Então as pessoas tiveram que sair da Síria. Uma parte delas veio para o Brasil, outra parte foi para outros países vizinhos, né? Turquia, etc. Então, quando eu tive contato, eu estranhei, claro, né? Então, a concepção de autonomia, né, de liberdade feminina das mulheres é muito diferente da nossa, né? A roupa, as pessoas não mostram o colo, as mulheres não mostram a perna, né? Então, a forma com que as pessoas lidam com o corpo é muito diferente. Então, quando as pessoas vão no clube, por exemplo, elas não mostram o corpo, elas ficam cobertas. Então, isso é uma integração autêntica. Eu estranho, eu penso, por que é assim, né? Aí você vem preconceito, aí você tem que quebrar os preconceitos, né? Então isso é uma interação autêntica, isso é uma troca. E aí eu converso com a pessoa fala português, tem algumas pessoas da família dela que não falam português, e você fica ouvindo o árabe. Interessante, né? Você entendeu? Entendi, sim. Então a interação cultural ela é complexa. Ela passa por valores, por como que os grupos humanos, as culturas humanas definem a relação com o próprio corpo, o corpo feminino, por exemplo, né? Com a comida, com a religião, né? Então é muito interessante isso, né? É muito mais complexo do que você idealizar. Eu só posso ter uma experiência autêntica se eu viajar e conhecer uma aldeia indígena. Não é assim, né? A gente não vive mais num território, né? A gente vive numa sociedade globalizada. Né? Gente, eu queria ouvir mais vocês, as dúvidas, né?
Eu queria ouvir mais os colegas que pouco falaram. Vinícius, cadê o Vinícius? O Victor. Hein, Victor? Eu queria ouvir vocês sobre essa discussão. Pessoal, Quais são suas dúvidas, Victor? professor, Você leu o texto, leu a aula, né? Pode falar. eu tenho uma dúvida que foge até um pouquinho mais assim dos textos, mas que ela já vem me acompanhando já tem um tempinho, em questão tipo das mídias sociais, tipo, que é se, por exemplo, Fala no mais alto, Instagram, Victor. por Tá exemplo. um pouco abafado, por favor. Tá me escutando melhor? Tipo, as mídias sociais, por exemplo, o Instagram, vou pegar o exemplo do Instagram. Hoje em dia eu percebo que, por exemplo, existe muita influência de certas pessoas na rede social e que isso pode afetar as pessoas na hora de fazer o turismo, na hora de ter essa experiência autêntica, de serem influenciados por essas pessoas para irem em determinados locais ou para até mesmo ficar numa neura de viajar e focar mais em, sei lá, postar uma foto do que aproveitar e ter a experiência em si. E se, tipo, o turismo já reconhece isso, o turismo reconhece isso como um problema, ou se isso já tem estudo. Queria saber sobre isso. A gente tem que buscar textos sobre esse tema, né, Victor? Para a gente discutir. Então, eu sugiro que a gente busque, você busque, para a gente discutir isso de uma forma mais segura, de uma forma mais profunda, né? Mas você está falando que essa experiência das redes sociais pode tornar a viagem mais superficial, menos autêntica, é isso que você está chamando a atenção? Mais alienada, é isso? Sim, 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 Sim. Então, não, você tem razão, mas para a gente discutir de uma forma mais qualificada, mais profunda, mais interessante, né, a gente precisa buscar algum texto, algum texto que pesquisa isso, né? Então aqui eu não tenho aqui um texto sobre isso. Mas esse é um tema que vale a pena ser discutido, eu acho. Sem dúvida, né? As redes sociais podem ampliar também a visão de mundo das pessoas. A gente não pode ter uma visão maniqueísta da vida social, né? As redes sociais deixam as pessoas mais limitadas, mais dentro da bolha, né? Pode deixar a pessoa dentro da bolha, sim, mas também pode ampliar, né? A gente não pode culpar os meios, né? A gente tem que ter uma visão, uma compreensão aberta, e sempre buscar textos que fazem pesquisas, né? Fazem entrevistas com os turistas. Isso é que é interessante. Então, a gente não pode ser uma pessoa que tem uma visão conservadora. No meu tempo, que era bom, que eu viajava para a África. Não existe isso, né? A gente tem que pesquisar, ou seja, de uma sociedade idealizada, né? Do século XIX, que era muito diferente da minha. Não. Existem muitos conflitos culturais aqui, né? Na sociedade contemporânea, né? Dentro de Belo Horizonte, né? Dentro das metrópoles. E a gente tem que interagir e identificar esses conflitos, né? E as redes sociais podem aumentar a interação e os conflitos, ou podem deixar as pessoas na bolha, né? Aquela bolha que o Bernstein fala, né? Que isola a gente, deixa a gente no nosso mundinho, com a nossa visão de mundo pequena, limitada, né? Mas o problema não é a rede social. Mas para isso a gente precisa ter textos que pesquisam esse tema, né? Mas eu queria ouvir o Vinícius. E Vinícius, quais são as suas dúvidas? O que você entendeu dessa discussão? Professor, eu entendi que a questão da autenticidade ela é muito ampla e específica para cada cultura que analisa ela. Porque para uma cultura que é muito restrita e que não gosta de turistas como alguns países da Europa, elas têm uma visão da autenticidade diferente de uma da cultura brasileira, que é muito mais liberal para aceitar o turista, receber o turista. Ok, Vitor. Então vamos fazer um intervalo agora, gente. Vamos fazer um intervalo?
gente faz um intervalo de 20 minutos, né, pra gente tomar café e fazer uma pausa. E aí daqui a pouco, 9h40 a gente volta, pode ser? Gente, ok? Pode. Então, Pode sim, ok. aí a gente retoma a discussão dos textos e da aula, tá bom? Então até mais. Até daqui a pouco. Até. Até. Tchau, tchau.